No episódio anterior falámos da teoria do absurdo em O Mito de Sísifo. Hoje vamos ver esta filosofia em ação com outro livro de Albert Camus, O Estrangeiro, o romance que Camus escreveu em paralelo e que traz um homem absurdo para a vida. Bem-vindo de novo ao Subterrâneo, espero que estejas confortável. Aviso desde já que vou dar spoilers, portanto, se ainda não leste o livro e não queres saber o que acontece, talvez o melhor seja voltares depois de leres o livro. Antes de começar, deixo-te uma pergunta para ires pensando ao longo do episódio. Marceau é um herói ou um monstro? Voltamos a esta questão no final. O Estrangeiro é o primeiro romance publicado por Albert Camus em 1942 e é também, provavelmente, o mais conhecido. A história é narrada na primeira pessoa por Marceau e vou dividi-la em três momentos-chave que estruturam a narrativa. O primeiro momento importante é o funeral da mãe, no qual Marceau demonstra uma desconcertante ausência de emoções. A história começa com a morte da mãe e logo nas primeiras linhas percebemos que esta personagem é diferente. A primeira frase do livro tornou-se icónica pela sua brutal honestidade e aparente indiferença. Ele diz: "Hoje a mãe morreu. Ou talvez ontem, não sei bem." Frases curtas, secas, sem emoção aparente. Apresente Marceau. Marceau não chora a morte da mãe nenhuma vez. Na verdade, parece mais aborrecido com o incómodo de ter de pedir dia de trabalho, apanhar o autocarro, lidar com a burocracia. Ao velar a mãe, adormece, fuma cigarros, bebe café com leite oferecido pelo porteiro. Para ele, a morte da mãe é o ciclo natural das coisas, nada de especial. No dia seguinte, vai à praia, tem relações com Marie, uma antiga colega de trabalho, e vão ao cinema ver uma comédia. Aceita indiferentemente a amizade de Raymond, um tipo de moral duvidosa, e ajuda-o a vingar-se de uma mulher. Porquê? Não tinha motivo para recusar. Quando Marie pergunta se ele a ama, responde que isso não quer dizer nada, mas acha que não. Quando ela pergunta se quer casar, diz que tanto lhe faz. Se ela quiser, casam, não tem importância. Marceau é de uma brutal honestidade. Passamos agora ao segundo momento importante da narrativa, a morte de um árabe que permanece anónimo. Marceau, Marie e Raymond passam um dia na praia, na casa de um amigo de Raymond. E é aqui que tudo muda. Raymond tinha-se vingado da antiga amante. O irmão dela, um árabe, segue-o desde então. Segue-o até à praia. Raymond, Marceau e Maison, acho que é assim que se diz, não sei, o tal amigo de Raymond, encontrou um árabe e um amigo. À luta, Raymond fica ferido. Depois, Raymond insiste em voltar. Aproxima-se do árabe, mão na algibeira. Marceau convence a dar-lhe a pistola, dizendo que dispara apenas se o outro sacar da navalha. Os árabes recuam. Marceau acompanha Raymond até casa, mas o calor, a pressão do sol, decide voltar para trás. Chega ao rochedo. O árabe está lá, sozinho. Marceau diz: "Fiquei um pouco admirado. Para mim era história antiga e viera para aqui sem pensar no caso." Logo que me viu, levantou-se e meteu a mão na algibeira, e eu, naturalmente, agarrei no revólver de Raymond dentro do casaco. Depois, mais à frente, pensei que me bastava voltar para trás e tudo ficaria resolvido, mas atrás de mim comprimia-se uma imensa praia vibrante de sol. Dá um espaço em frente, o calor imenso, o sol ardente, a luz da navalha. Foi então que tudo vacilou. O mar enviou-me um sopro espesso e fervente. Pareceu-me que o céu se abria em toda a sua extensão, deixando tombar uma chuva de fogo. Todo o meu ser se retesou e crispei a mão que segurava o revólver. O gatilho cedeu, toquei na superfície lisa da coronha e foi aí, com um barulho ao mesmo tempo seco e ensurdecedor, que tudo principiou. Sacudi o suor e o sol. Compreendi que destruíra o equilíbrio do dia, o silêncio excepcional de uma praia onde havia sido feliz. Voltei então a disparar mais 4 vezes contra um corpo inerte, quando as balas se enterravam sem se dar por isso. E era como se batesse 4 breves pancadas à porta da desgraça. Aqui tudo muda. Marceau até este momento vive num constante presente. Não pensa no passado, não se preocupa com o futuro. Apenas existe, sendo o sol, o mar, o trabalho, tudo no mesmo plano, sem hierarquia. Quando o advogado lhe pergunta se ficou triste com a morte da mãe, responde: "Perder um pouco o hábito de me interrogar a mim mesmo." E depois, algures, expliquei-lhe, no entanto, que a minha natureza era feita de tal modo que as minhas necessidades físicas perturbavam frequentemente os meus sentimentos. Ele não se examina, apenas vive, mas o disparo muda tudo. Destrói o equilíbrio do dia, como ele diz, e pela primeira vez, Marceau ganha consciência do tempo, do que fez, do que vai acontecer. A vida deixa de ser um presente eterno, torna-se uma história com consequências.
Até aqui Marceau confrontava o silêncio do mundo sozinho, sob o sol escaldante da praia. Mas quando dispara, quebra o silêncio excepcional de uma praia onde havia sido feliz. O tiro transforma um momento sensorial, calor, luz, suor, num facto social, num crime. A sociedade já não pode ignorá-lo. O absurdo privado torna-se público. Na prisão algo muda. Marceau começa a distinguir ontem de amanhã, não porque descobre um sentido, mas porque a morte se aproxima. A consciência do fim obrigou a nomear o tempo. É aqui que começa a sua transformação. Chegamos ao terceiro momento essencial. Marceau é preso, começa o julgamento e algo estranho acontece. O tribunal não se interessa realmente pelo árabe morto, interessa-se pelo funeral da mãe. No início ninguém liga ao caso, até descobrirem que Marceau não chorou no funeral da mãe. Aí tudo muda. O julgamento passa a ser sobre isso, a falta de lágrimas. O advogado de defesa pergunta desesperado: afinal estão a acusá-lo de ter matado um homem ou de lhe ter morrido a mãe? O procurador responde: acusa este homem de ter assistido ao enterro da mãe com um coração de criminoso. Compara-o até a um parricida. Diz que Marceau matou moralmente a mãe e que isso é tão grave como um crime físico. Todas as testemunhas são questionadas sobre o funeral, sobre a sua atitude, sobre as suas emoções ou falta delas. Quando lhe perguntam por que matou o árabe, Marceau responde: por causa do sol. O tribunal ri-se. Na prisão, os interrogadores interessam-se mais pelos 4 tiros seguintes do que pelo primeiro. Querem saber por que continua a disparar. Mas ninguém pergunta realmente sobre a vítima. O árabe não tem nome, não tem história. É quase invisível no processo. E aqui chegamos ao elefante na sala. A história passa-se em Argel, capital da Argélia, na altura uma colónia francesa. Camus era um pied noir, um francês nascido na Argélia. O crítico Conor Cruz O'Brien acusa Camus de simpatia colonial. O árabe permanece anónimo durante todo o livro. Será isto prova de preconceito? O'Brien argumenta que esta invisibilidade reduz a vítima a não bem um homem, levando o leitor a sentir que Marceau não matou realmente alguém. O historiador Pied Noir vai mais longe. Para ele, o romance revela o ódio reprimido dos Pied Noirs pelos árabes. A invisibilidade da vítima mascara um desejo genocida inconsciente. Mas será isto verdade? David Carroll, outro crítico, discorda. Aponta que Camus denunciou publicamente a injustiça colonial e defendeu reformas democráticas. A anonimidade do árabe não prova, por si só, racismo de Camus. O ponto central está no outro lado. Marceau é condenado não por matar o árabe, mas por ser ele próprio o outro, por não se conformar, por não chorar, por recusar mentir. O tribunal ignora o crime material, foca-se nas lágrimas que faltaram. Usa isso como prova de que Marceau não tem alma, de que é desumano. Carroll argumenta que o julgamento expõe a lógica absurda da justiça colonial. A vítima árabe é invisível. O réu francês é condenado não pelo que fez, mas pelo que representa. Alguém que não segue as regras sociais, alguém que se tornou estrangeiro da sua própria sociedade. Marceau é culpado factualmente. Ele matou. Mas é condenado por outra razão, por encarnar o outro. Por ser tratado como o colonizado é tratado, sem alma reconhecível, sem humanidade aceite. A anonimidade do árabe funciona assim como espelho da lógica colonial. Toma o colonizado invisível, enquanto pune quem se recusa a participar no jogo social. Se forem ler os escritos políticos de Camus, Camus sempre defendeu uma Argélia democrática com igualdade para todos. Mas o romance captura uma verdade incómoda. Numa sociedade colonial, a vida de um árabe vale menos que as lágrimas de um francês. E isto não podemos ignorar. Mas não é só a dimensão colonial que o julgamento revela. Há ainda outra dimensão muito importante, a religiosa. Quando Marceau vai ao comissariado, o juiz de instrução coloca uma cruz à sua frente. Pergunta-lhe se o conhece, se acredita nele. Marceau responde que não. O juiz insiste, diz que até os criminosos mais duros choraram perante a imagem de Cristo. Acusa Marceau de não ter alma, diz-lhe que sem Deus a vida não tem sentido. E é aqui que vemos o confronto central, um sentido transcendente, uma esperança numa vida eterna, tudo aquilo que Camus rejeita. Lembras-te do episódio anterior? Tudo o que podemos ter é uma felicidade terrena e uma consciência mortal. Depois de condenado à guilhotina, Marceau recusa várias vezes receber o capelão, mas ele acaba por entrar na cela. Esta é a minha parte preferida de toda a obra. O capelão representa a moral religiosa, tenta impor um sentido transcendente ao absurdo. Insiste que Marceau aceite Deus, o pecado, o arrependimento. Marceau confronta-o com uma lucidez brutal. Não há nada de sagrado nele. A única verdade que sente é o calor do sol.
O diálogo revela que o padre não consegue compreender, não consegue aceitar que Marceau viva sem valores externos, sem esperança transcendente. À medida que a execução se aproxima, algo acontece. Marceau desenvolve uma clareza brutal. Reconhece que a morte é o fim definitivo, mas também o ponto culminante da sua liberdade. Esta não é uma consciência abstrata da morte, é a consciência da sua morte. Marceau diz: punham a escutar o meu coração. Não era capaz de imaginar que este barulho compassado que me acompanhava há tanto tempo podia um dia cessar. Marceau vive com esta única certeza, a sua condição de mortal. Vive na total lucidez, sem esperança, mas pronto a tudo reviver, procurando o prazer terreno até ao último suspiro. Não morre reconciliado, morre revoltado. No final diz: esvaziado da esperança, diante desta noite carregada de sinais e de estrelas, abria-me, pela primeira vez, a terna indiferença do mundo. Por o sentir tão parecido comigo, tão fraternal, senti que fora feliz e que ainda o era. Para que tudo ficasse consumado, para que me sentisse menos só, faltava-me desejar que houvesse muito público no dia da minha execução e que os espectadores me recebessem com gritos de ódio. Vimos no episódio passado que, para Camus, Marceau representa o Sísifo moderno, o homem autêntico no mundo sem sentido transcendente, é quem vive o absurdo na revolta. Marceau estava desprovido de esperança desde o início, mas é o encontro com um capelão que lhe dá plena consciência disso. O padre oferece ilusões de outro mundo que Marceau recusa. Reconhece o divórcio entre a mente que deseja e o mundo que desilude. Isto é o absurdo. E em vez de se curar, em vez de fugir pelo suicídio ou pela fé, Marceau vive apenas com o que sabe. A sua vida torna-se uma revolta contínua. Para Camus, a revolta dá valor à vida. A consciência desafiadora perante uma realidade que nos transcende. Aí está a dignidade. Marceau recusa a esperança metafísica, rejeita o pecado do capelão, aceita a morte como momento final e honesto. É o protótipo do homem absurdo. Vive sem apelo transcendente, enfrenta perpetuamente o absurdo e demonstra que a revolta, não o suicídio, é a resposta autêntica. Então voltamos à pergunta inicial. Marceau, um herói ou um monstro? Talvez seja ambos, ou nenhum. É um homem brutalmente honesto num mundo que exige mentiras. É um assassino que mata por causa do sol. É alguém que recusa consolo, mas encontra felicidade. É uma vítima da hipocrisia social, mas também um francês que mata um árabe anónimo. Marceau incomoda-nos precisamente porque não é simples. Não podemos admirá-lo sem reservas, mas também não podemos condená-lo completamente. E talvez seja isso que Camus queria, não um herói para imitar, mas um espelho incómodo para nos questionar sobre honestidade e empatia, sobre liberdade e responsabilidade, sobre viver sem ilusões, mas também sem crueldade. Marceau é o nosso Sísifo e devemos imaginá-lo feliz. Mas também devemos perguntar a que custo. Um beijinho e até à próxima!